Muito bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Entrevista, em que recebemos aqui no estúdio da M2 Produções pessoas envolvidas no dia a dia do Santos, na cobertura do Santos, na política do Santos, enfim, vários setores que interessam a você, a que acompanha, quem torce para o Santos Futebol Clube. No programa deste sábado, que claro, a gente não grava de sábado, a gente grava de quintas-feiras, mas no programa de sábado recebemos uma das pessoas mais queridas pelo público santista, por mais que ele mesmo discorde, já esteja fazendo careta aqui na minha frente. Uma pessoa que cobre o Santos há mais ou menos uns 37 anos, coitado, não aguenta mais, tá assim, querendo fugir, mas não consegue, né? Porque o Santos geralmente nos prende. O convidado deste ouvinte de entrevista é Bruno Lima, senhor. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Noronha. Não tenho 35 anos na cobertura do Santos, são 7,5. Só? 7,5. Você começou tão pouco antes de mim assim? Eu comecei em 2018. Rapaz, eu jurava que era mais. Não. É que assim, eu participei de uma parte da cobertura do Santos no final de 2010 e 2011. Eu fiquei um Caramba. tempo, aí depois eu fui para outras editorias, enfim. E aí Olha só. voltei definitivamente em 2018. De fato, eu não concordo com a parte uma das pessoas mais queridas da cobertura do Santos, principalmente porque às vezes soltava ali algumas coisas que incomodavam o torcedor ficava meio bravo, você sabe como é que é o povo da Mas o internet. torcedor fica bravo com a notícia e depois entende que quem Até porque publicou tá tudo bem. Não, é até porque o Santos, ele acaba, com o tempo, confirmando aquilo que a gente Então, vem falando. exatamente. Mas muito obrigado pelo convite. Tenho acompanhado o programa. E um prazer estar participando, cara. Vamos bater um papo legal aí sobre o Santos. O homem veio ácido, inclusive, no pré-programa aqui já avisou. Não, tô brincando, pelo amor de Deus. Antes de começar a entrevista em si, claro, eu falo da Golcase. A Golcase é nossa querida patrocinadora, que está neste mês de novembro com a Go Black. A gente vai colocar aqui até na tela o fundo bonito, porque tem que aproveitar quando tem estúdio, né? Porque com estúdio fica mais bonitinha para fazer a gloriosa propaganda. Eu estou aqui com a minha garrafa Flip Pro, que é uma beleza. E vamos mudar. Aqui, ó, essa estúdio é maravilha. Tem várias câmeras. Eu me sinto muito milionário aqui, como se eu fosse o dono do estúdio. Coitado, um abraço pro Marcos. A Golcase está com todos os produtos com até 70% de desconto neste glorioso mês de novembro, o mês da Go Black. Tem a garrafa Flip Pro, tem as mochilas, tem as malas, as bolsas, enfim, para você, para sua esposa, para o seu marido, para quem você quiser. Tem presente, eu recomendo muito a garrafa Flip Pro, porque é aquela que tem a chave, né? Você vê que eu tô apertando e não tá abrindo. Por quê? Porque ela tem a chavezinha que faz assim. É uma fofura, Bruno Lima. Sim, Eu muito recomendo, viu? bacana, aliás. Não é? Bem útil esse É recurso. útil. Não vaza É. jamais. É uma coisa maravilhosa. Com o cupom 20 Santos, claro, você tem ainda mais desconto. Então aproveita as promoções neste mês de novembro lá na Golcase. O link tá na descrição aqui da entrevista. Muito bem, Bruno Lima. Vamos começar. O senhor está cansado deste mundo Santos? Essa é a minha primeira pergunta. Sim. Sim, muito. Mas eu vou te falar, e Me assim, fale. que até é um cansaço, e aí, não sei se você elaborou esse tipo de pergunta, mas é um cansaço muito por conta dessa gestão. Tá. Claro que o fato do Santos não brigar pelos títulos mais relevantes do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, não disputar Libertadores há um bom tempo, isso acaba te consumindo. Você fica, Sim. pô, você vê seus companheiros fazendo viagens bacanas e você sempre, pô, não tenho nem como argumentar pra chefia alguma coisa do gênero. Então, isso já dá uma desmotivada, mas o que a gente tem vivido na cobertura do Santos nesses 2 últimos anos, vamos dizer assim, quase 2 anos, né? Porque mês que vem já é Natal. Isso desgasta muito, é uma gestão, acho que bem diferente daquelas que a gente já tinha acompanhado nos Até da últimos anos. última, do Rueda? Ah, sim, Pra pior. pra pior. Rapaz. Assim, e isso não é nenhuma opinião só minha, tá? Tipo, a Não, gente não é conversa mesmo. com funcionários dentro do clube, eles falam, pô, isso aqui andou pra trás uns 10 anos, assim. Enfim. E eu considero que eu até tenho uma boa relação com o presidente Marcelo Teixeira, a gente nunca se desentendeu nem nada. Ele é sempre muito educado pra conversar comigo, mas as pessoas que cercam ele são, assim, te cansam, consomem, enfim. Então, a gestão do Rueda, por pior que tenha sido e tenha combinado com o rebaixamento, ela era uma gestão, em tese, profissional, não tinha conflitos ali com a imprensa. Essa qualquer coisa que você faça tem conflito, enfim, é uma coisa. Porque a intenção deles é cercear a imprensa, Sim. em muitos casos, não sempre, mas em muitos casos. E, enfim, eu tive alguns problemas nessa gestão aí. A gente vai falar disso. Não vamos gastar essa pauta de cara porque é uma pauta interessante.
Mas até minha próxima pergunta no roteiro aqui do meu caderninho era o que mais te cansa. Então eu imagino que seja isso, na relação, construir relação, manter relação e ver essa relação ser até destruída por pessoas que querem até te queimar às vezes, né? Ah, E sim. eu não tô Pô, falando de ninguém específico, eu tô falando que é o geral do jornalismo. eu acabei desligado da Trivela recentemente e uma pessoa que estava dentro do Santos recentemente, quando me ligou, me procurou, me perguntou: você saiu por culpa, por influência deles? Porque eu estava lá e eu sabia o quanto você incomodava. E eu sei, Olha só. então, assim, foi curioso isso na hora que eu recebi essa informação. E eu disse que não, porque, na verdade, o corte da Trivela foi um corte por uma decisão da empresa que decidiu acabar com o Vou te contar um setorismo. segredo. A Trivela, a gente se encontrou alguns dias na Praia de Santos, porque Santos tem Sim. 14 pessoas, então as pessoas se encontram. Foi num domingo, se eu não me engano. Na segunda-feira, a Trivela me convidou pra participar de uma live. Aí eu olhei e falei, com todo o respeito, não dá. Eu sei que você não ficaria Não, bravo. nem um Mas eu pouco. falei, porra, vocês demitiram aí, desligaram o parceiro. Não dá, não dá. Não, não teria Achei nenhum tipo de curioso. problema. Mas enfim, a minha relação, a minha demissão não teve relação com nada, com ninguém do Santos. Até porque as pessoas que. Porque a Trivela ela faz parte de um grupo francês Sim. e as pessoas que trabalham aqui no Brasil sempre me apoiaram, sempre me incentivaram a decisão. Foi uma questão de audiência, enfim, que não vinha rendendo bem, como a maioria dos sites não tem sofrido com. Claro, parece com que a culpa é do setorista quando na verdade no modelo então, de negócio eu tô. Então a minha saída foi por uma decisão dos donos, dos gerentes europeus, franceses, que resolveram acabar com o setorismo. Então, assim, não tem mais setorista no Santos, no Corinthians, no São Paulo e no Palmeiras. Não tem mais. A gente antigamente tinha em todos os clubes, até no Grêmio, no Inter tinha. E gradativamente foi diminuindo isso, até que chegou um momento que só estavam os setoristas de São Paulo e o Gabriel, que era um que se desdobrava no Rio de Janeiro. E no último mês eles entenderam que deviam encerrar isso e seguir para uma outra linha. Até por isso, talvez eles tenham até chamado para participar de live. Provavelmente era para comentar alguma Era coisa do sobre o Neymar. Neymar. E enfim, mas a minha decisão, a minha saída não teve influência da diretoria do Santos, apesar da minha relação desgastada ao extremo com as pessoas, não exatamente com o presidente Marcelo, mas com as pessoas que cercam o presidente Marcelo. Pô, então isso vai servir como um aquecimento aqui do programa. A gente não vai guardar essa pauta para daqui a pouco, porque começou quente. Mas sempre que eu chamei os setoristas aqui, a gente teve a temporada setoristas com o Lucas Mussetti, com a Gabriela Brino, Wagner Federico, com o Lucas Barros. Eu começo perguntando sobre a carreira, porque é algo que o pessoal na internet, você obviamente está na internet há muito tempo, começa a simplesmente ver você publicando notícia e fala: legal, esse cara cobre o que eu tenho interesse em ler, assistir, enfim, eu vou. Mas eu recebo sempre perguntas: de onde você começou, por que você começou, como é que você foi parar aí? Então vamos começar nesse clima. Como é que você foi parar cobrindo o Santos? Cara, bom, eu trabalhava na Tribuna, trabalhei. Que é um jornal aqui de Santos, na pessoa não ouve. Exatamente, na Tribuna de Santos. Eu comecei trabalhando na Tribuna em 2003 como um contínuo que, na verdade, nada mais é do que um office boy que só executa trabalho dentro do prédio. Tá. Então, assim, eu fazia de tudo dentro do prédio. E, cara, eu sempre fui absolutamente apaixonado por futebol. E eu tava numa fase, isso eu tinha 19 anos, eu acho, que eu não sabia exatamente o que eu queria na minha vida, porque eu nunca fui um grande gênio na escola. Nunca Ok. tive muita vontade de estudar. Entendi. Meu ensino médio se resumiu a futebol, truque e ping-pong. Tá bom. Melhor do que, sei lá, drogas e álcool. Vamos que vamos. E, enfim, eu sempre fui muito apaixonado por futebol. Tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas bateu lá uma idade, eu falei, acho que Já não não vai dá dar. mais, ok. E aí eu falei, acabei o ensino médio, falei, cara, e agora? Porque eu não tenho mais a muleta da escola pra dizer que, enfim, ia chegar uma hora que meus pais iam falar, e aí, trabalhar, né? E aí apareceu essa oportunidade de ser contínuo na Tribuna e quando eu convivendo com o pessoal da redação, eu falei, pô, é isso. Isso que é legal, tá. Eu vou falar de futebol. Eu queria ser jogador, não consigo, mas vou falar de futebol. E, pô, eu fiz uma amizade super bacana com o pessoal da editoria de esportes. Na época, Lucas Vasques, Glauco Braga, Luciano Ribeiro, Thiago Bastos, Ted Sartori, o Antônio Carlos Porco. Pô, esses caras, eu vivia ali com eles e eu, não de maneira obcecada, mas eu ia aprendendo algumas coisas ali. E aí eu falei, pô, é isso que eu quero pra minha vida. Só que eu ganhava muito pouco. E... Eu imagino que o salário de ser office boy dentro do Exatamente. mesmo office não seja lá grande coisa. E aí eu cheguei a me matricular, fazer vestibular e tal. Só que quando chegou lá o primeiro boleto, eu falei, não vai Não dar. dá. Aí eu tive que desistir. Aqui em Santos mesmo. Isso.
Na Unisanta. Só que eu tive que desistir, enfim. Aí logo em seguida apareceu uma oportunidade de trabalhar na gráfica do jornal. Então eu trabalhava das 6 à meia-noite imprimindo o jornal. E aí o salário era melhor. E aí no ano seguinte eu comecei a guardar um dinheiro durante esse ano. No ano seguinte eu me matriculei, passei no vestibular e consegui entrar na faculdade. Só que aí Na eu Unisanta mesmo? Não, na Unisantos. Tá. Eu escolhi ir para Unisantos. E aí durante dois anos eu fui alternando. Alternando não. Eu trabalhava das 6 da meia-noite e estudava de manhã. Então, assim, era muito corrido. E no terceiro ano da faculdade apareceu a oportunidade de fazer estágio na Tribuna. Apareceu um processo seletivo, eu soube e falei, pô, posso participar? Sou funcionário, mas eu posso participar? Falei, pode. Se você passar, você vai ter que pedir demissão. Eu falei, tá bom, beleza, não tô estudando para ser gráfico, tô estudando para ser jornalista. Perfeito. E era justamente na editoria de esportes. E aí eu fui, passei, o pessoal super me abraçou, porque eu já fazia parte daquele convívio. E aí já era uma editoria mais modificada, porque já estava fazendo parte a galera da Tribuna e do Expresso Popular, que era o jornal, a versão popular, era um diário popular de São Paulo, né? Sim. Notícias Popular de São Paulo. Tá. É um jornal menorzinho. Isso, que tinha uma linguagem mais do povo e tal. E essa editoria de esportes ficava toda reunida. Era tipo cara, Alexandre Fernandes, muita gente, tipo, bacana demais. E eu comecei a fazer estágio ali, na editoria de esportes. E, enfim, fui do meio do terceiro ano ao final da faculdade, participando da editoria de esportes. Falei, é isso que eu quero pra minha vida, tal, não sei o que lá. Quando chegou o fim da faculdade, eu ia ter que ir embora, só que apareceu uma vaga temporária de 3 meses pra fazer geral. Talvez eu me alongue um pouco nessa parte. Sim, você E eu falei, claro que eu quero. Com medo, porque não era minha. Não estava acostumado a falar de política normal e tal. Enfim, assuntos do dia a dia da cidade. Mas eu quero. E aí, falei, então beleza, então a vaga é sua. Aí eu tinha que ficar 3 meses. No final do terceiro mês, a repórter que saiu de licença voltou. E Arminda Augusto, que era editora executiva, veio na minha mesa e falou assim, olha, eu vou fingir que esqueci e você vai ficando até o RH me cobrar. Mas quando o RH cobrar, você vai ter que ir embora. Eu falei, beleza. Só que aí essa pessoa que voltou e pediu demissão. Olha só. Aí eu peguei, fui na sala na mesa da Arminda, na época, e falei assim, agora que ela saiu, eu posso ficar? Ela olhou pra mim e falou assim, eu nunca vi alguém tão rabudo quanto você. Olha só. E aí eu fiquei, e aí eu passei pra editoria de polícia, virei repórter de policial também. Quando recebi a notícia, eu falei, o quê? Eu vi algumas coisas na TV, galera subindo o morro de colete. Eu falei, vou ter que comprar um colete à prova de balas e tal. Você comprou um colete? Não, Poxa não. Mas eu achava que tinha que andar com aquele colete escrito imprensa e tal. Eu saí de casa andando com aquilo, ele pegava o ônibus com aquilo. Mas foi a melhor experiência da minha vida, assim, profissional, porque eu aprendi absurdamente. Eu acho que todo mundo que faz jornalismo tem que participar, tem que passar pela editoria de polícia, porque é uma experiência absurda, você aprende muito. Todo o espírito de competitividade que eu tenho em termos de apuração, né, no jornalismo, eu devo à polícia. Aquilo ali, porque eu tinha que soltar Uma antes das frases mais aleatórias que eu já ouvi na minha vida. Então. Minha competitividade eu devo à polícia, é uma frase muito forte. Incrível. Não, profissionalmente. Claro que eu já tenho essa veia, tipo, de querer apurar, mas no jornalismo policial, eu tinha que soltar primeiro que os outros veículos, enfim, e eu curtia muito isso. E aí, enfim, eu fiquei lá durante muito tempo. E um dia, em 2018, no segundo semestre de 2018, apareceu uma vaga para ser setorista do Santos. O pessoal sabia que eu gostava, o Heitor sabia que eu gostava, e falou, pô, tem interesse? Eu falei, tenho. Mas aí, ali eu senti uma responsabilidade. Eu falei, caraca, eu vou ser o setorista do Santos na Tribuna, porque a Tribuna é um veículo de respeito na cidade, tipo, pô... Até porque é o único, né? E assim, existe até antes do Santos. Sim. Se você vai nos arquivos da Tribuna, você tem lá coisas enfim, dos primeiros dias do Santos. E eu senti uma responsabilidade, mas eu falei, vou encarar. E eu sempre fui um cara que me cobrei demais, assim, em relação a tudo, mas profissionalmente, muito. E, cara, gradativamente foi indo, foi encaixando, eu recebi muito apoio e, enfim, aí foi sendo construída a minha carreira dentro do setorismo. Eu fiquei como setorista do Santos de 2018 a 2023.
Em 2023, a gente participou junto do Resenha, né? Sim. Um período muito bacana. Mas eu tive que sair porque eu recebi o convite da Trivela. Você fez o resenha com a gente? Ainda tava na tribuna? Não tava Tava na na tribuna. Tava tribuna. na tribuna. Tava na tribuna. E eu só saí porque o pessoal da Trivela tinha como exigência mudar pra São Paulo. Ah, tá. É verdade. Agora vai. E porque assim, mas eu até questionei na época, pô, mas por quê? Porque não é melhor eu estar aqui em Santos? Os jogos são aqui, os Me treinos são parece aqui, muito enfim. óbvio. Falou, não, porque quando. Tem que ir pra redação. Tem que ir pra redação e ia ter um rodízio, por exemplo, se o repórter do Palmeiras estivesse de folga, eu ia cobrir, enfim. Então é necessário que você esteja aqui. Eu falei, beleza, então vamos. E fiquei lá até agora, há 2 semanas, como setorista do Santos. E, cara, foi uma experiência muito bacana. Eu olhando, tipo, às vezes eu olho pra. Falo, pô, o que eu queria ser? Eu queria ser o repórter esportivo. Então, assim, eu não sei o que vai ser daqui pra frente, mas de certa forma eu preenchi esse sonho, eu realizei esse sonho de ter sido o repórter esportivo por um bom tempo. Consegui fazer matérias interessantes. Viajei para acompanhar o Santos, fui para Bolívia fazer jogo do Santos na Libertadores, enfim, fiz jogos interessantes. Então é basicamente essa minha história, minha trajetória acompanhando o dia a dia do Santos. Eu te colocaria, e assim, não vou colocar um líder, um segundo colocado, né? Mas top 5 no mínimo repórteres que o pessoal que usa a internet e comenta o Santos gosta, você tá. Não vou ranquear. Não, o líder tem, né? Não, mas eu tô falando. Não tirando. Você tá falando até de quem consegue mais furo, claro, é o Lucas. Ninguém tá discordando O cara disso. é um anormal, Mas eu tô ET. falando do carinho do povo. E aqui, eu não tô falando de dono de canal, tipo Sim, eu. sim. Tô falando do repórter lá dia a dia. Você tá ali, o pessoal confia. Vai ver matéria sua, do Lucas, do outro Lucas. E vai falar, ok, isso Sim. aqui é isso aqui. Sim, isso aqui eu sim. confio. Sim. Eu sei sua resposta, mas você espera voltar pra esse mundo? Você espera continuar? Cara, eu não sei, assim, na verdade, desde então eu resolvi tirar um tempo pra esfriar a cabeça. Claro. Na Trivela eu tava como PJ, então não tinha férias, então eu falei, vou descansar um pouco. Saudades férias. Pois é. Nossa senhora. Mas assim, eu não fecho as portas, eu continuo amando futebol, eu tenho uma experiência nisso, tipo, o que eu Sim. fiz durante 7 anos, então talvez seja a coisa que eu melhor faço, seja isso, profissionalmente. Eu sei fazer um feijão, ó, daqui. Então, eu não fecho as portas, eu não sei o que vai me aparecer, mas eu acho que de alguma maneira eu vou estar sempre envolvido, assim, tipo, pelo menos participando de alguma coisa no Twitter, participando de podcasts e tal. Eu YouTube, não sei, quem sabe? quem sabe YouTube, mas ali escrevendo alguma coisa, opinando nos dias dos jogos do Santos sobre o Santos ou sobre alguma situação específica e tal. Quem sabe, de repente, também eu não posso fazer uma apuração, sei lá, tipo, Claro. no dia eu já tava sem emprego, e no dia que rolou aquela brilhante reunião das lideranças, eu tava buscando informações. Até porque eu também participo da Rádio 9 de Julho com Alex Sim. Miller e tal, então assim... Tem uma rádio mais em São Paulo, né? mais São Paulo, o programa passa no canal do Alex Miller, no YouTube, mas assim, sou eu falando do Santos, o Vessone falando do Corinthians, o Eduardo Afonso falando do São Paulo, e o Fred Júnior falando do Palmeiras, então, e o Alex Miller apresentando. Então assim, de alguma maneira eu vou estar sempre ligado ao Santos, a não ser que amanhã me apareça uma proposta de algum site falando, vem cobrir o Bangu. Aí talvez eu me concentre mais no Bangu. Acho que não vão querer te pagar pra cobrir o Bangu, mas é uma possibilidade, Cara, você citou quando a gente participou junto do Resenha, e é engraçado citar esse nome, porque na live do trio, principalmente, em que nós estávamos lá como o grupo final, eu, Edu e Gabi, a gente brinca. E de fato, o programa não existe mais. E aí você pode considerar um negócio, vou usar um termo que eu detesto, mas disruptivo, até porque era no mundo Santos o único que unia TV e YouTube. O Esporte por Esporte sempre foi mais TV, apesar de estar no YouTube hoje em dia. Mas o Resenha foi pensado para os dois o tempo inteiro. Sim. E aí tem, claro, Murilo com Ademir, que você pode considerar o auge. Tem Murilo, eu, Caio Couto. O Caio também já estava antes. O Caio, hoje técnico das Sereias. Foi um trio bem legal. Tem eu, você, Murilo. Se eu errar, me corrija a ordem das coisas. Assim, foram trios muito interessantes. Tanto que acaba numa live do trio. Né? Pode crer, né? Tipo, todas as vezes foram... Foram trios. não, sempre acho trio. que na época do Ademir e do Murilo não, né? Ou tinha mais um? Tinha o Caio. Era o Caio, o Murilo E o Ademir. Ah, tá. Era sempre trio. O Ademir Nunca sai, tinha eu pensado entro. nisso, cara. Aí quando você sai, entra o Canalha, eu Murilo Sim. Canalha. Assim, sempre foi trio, né? Mas eu quero... E assim...
É um negócio que muita gente ficou com saudade e que tem muito carinho a todos os participantes, do Caio Couto, que hoje é técnico, a todos os outros, o Murilo na Globo, Sim. eu, YouTube, Ademir, você sempre na escrita. É um negócio que te marcou como marcou pro público? Sim. Sim, foi. Cara, assim, esse episódio foi muito engraçado porque eu lembro do dia que eu me coloquei à disposição, que eu me ofereci, na Ah, verdade. conta, porque minha memória já foi. É, e foi pra você. Eu sei. Foi numa reunião, depois de uma coletiva do Santos, isso eu não vou saber. Putz, foi na sala de imprensa. Foi na sala de já sei, imprensa. já consigo descrever a cena, mas conta. E aí você, eu não sei se você tava falando por áudio com o Murilo e tal, e aí eu escutei. Aí eu falei, pô, Noronha, me leva, eu participaria. Aí tu falou, sério? Eu falei assim, sim. Ele assim, mas a tribuna deixaria? Eu falei assim, não sei, eu posso ver. Aí ele falou assim, tá bom. Aí você mandou uma mensagem pro Murilo, aí eu peguei, fui pra redação trabalhar e falei, tipo, tem essa possibilidade, posso? Pro Alexandre Lopes, o Ale Lopes que faz o... E ele falou, não, tudo bem, não tem problema. Eu falei, pô, tipo, porque de repente isso aqui pode ser até benéfico pra vocês. Se eu super me adaptar à TV, de repente vocês podem me aproveitar, então eu não tô pedindo oportunidade aqui, tô... Ele falou, não, super tranquilo. E, cara, foi uma experiência muito bacana. O primeiro dia foi triste, porque a minha estreia foi no velório do Pelé. Você e o Murilo estavam na vila. Aquele programa é da estreia? Da minha estreia. Da sua estreia, claro. Da minha estreia. Caramba. E vocês perdem o sinal. A gente larga no estúdio na sua estreia. Sim. Parabéns. E né? perde Que o postura. sinal e eu fico tentando... Tipo, no meu primeiro dia, apresentar um programa. E eu falei, meu Deus do céu, aqui. Tipo, sabe aquele meme do cara suando? Sou eu aqui. Falando, Murilo, Noronha, tá tudo bem? Porque eu lembro de fazer as coisas na fila, né? Sozinho. Então, na minha cabeça, o Murilo tava com você. Mas não ele tava com o Davidson. Saudade do Davidson. Na arquibancada, fazendo matéria. Sim, sim. Que legal, gente, né? Nossa, super amigo. E, enfim, não me virei bem ali. Tipo, como eu falei, é só o primeiro dia. Eu discordo, porque absolutamente ninguém reclamou. Não, então, pode ser, tá tudo mas eu não me senti extremamente à vontade, porque era a minha primeira vez. Claro. Enfim. Mas, cara, depois disso foi. Tipo, era muito engraçado, assim, tudo. O momento do Santos já era ruim, mas a gente teve um entrosamento, na minha visão, muito bacana. Sim. Até, o público pensa isso. até com você mesmo, que ficava eu e o Murilo no estúdio. E eu em casa, eu morava em São Paulo ainda, no geral. E você, às vezes, tinha umas sacadas, umas piadas que você tem, e eu já olhava com uma cara assim, tipo, então, assim, era muito engraçado, era muito bacana. E eu só saí mesmo porque foi uma exigência da empresa de eu mudar pra São Paulo, porque não... Por mim, eu teria continuado e tal. Porque pra mim era tudo muito simples. Era um conceito muito simples pra todos nós, né? Não, e assim, em termos de logística, porque era no prédio da de tribuna. trás. Sim. Então, sim, pra mim era tudo fácil. Então, foi um período que me marcou muito. E toda vez que eu penso na possibilidade de ter um canal no YouTube, eu tenho o Resenha como, assim, lembrança, assim. Falo, tipo, eu gostava de fazer. Porque eu lembro de você dizer pra gente, pra mim e pro Murilo, que você tinha medo da câmera. Não medo da câmera, câmera. Mas eu não sei se vou me adaptar. E falei, brother, são 3 caras que gostam de futebol falando. Não, e assim, só fala aí. A partir dali, tudo mudou. Sim. Eu falei, de fato, não, é um negócio legal de fazer. Eu me sentia super à vontade ali. Sei lá, talvez nos primeiros programas eu tenha ficado meio travado. Mas eu lembro de, por exemplo, o Ale Lopes chegar pra mim e falar, eu vi os programas, você já tá muito mais solto, tal, não sei o que lá. Então, é uma questão de adaptação que foi tranquila. E que até hoje, quando eu penso em canal do YouTube, eu falo, eu me dei bem ali. Tipo, eu me saí bem, eu gostei de fazer. Então, foi um negócio que me marcou muito. E acho que vai ficar sempre marcado. Porque se eu voltar pro YouTube, vai ser, tipo, usei aquilo como inspiração. Sem dúvida. E foi a minha primeira participação mais longa em termos de TV. Porque mudou, acho que a vida de todo mundo. Sem o Resenha, o Murilo não estaria na Globo. Não que ele seja ruim, o Murilo é ótimo. Eu não gosto dele. Vou te contar uma história aqui de outro dia. O Murilo sabe que história é. Mas o Murilo usou o programa pra aparecer e tá onde ele tá hoje. Sim, o Ademir também, né? Que já era extremamente consagrado. E ele atrai o público pra lá. Sim. Eu só apresento a live hoje, eu tenho um programa de entrevista aqui, porque eu fiquei lá 2 anos com uma câmera na minha cara e microfone, me acostumando. Você tá falando isso aqui também. Assim, o próprio Caio, que não era exatamente um comunicador, sempre foi um técnico e virou um comunicador. O Edu, a Gabi, enfim. Acho que foi uma grande lição para todo mundo lá. E todo mundo leva pra frente. Outro dia eu tava vendo o jogo do Santos contra o Palmeiras. E o Murilo tava na beira do campo, repórter do Premier. O jogo que o Santos joga no Allianz e perde recentemente. E aí eu tava com um amigo meu, o Cauê. E a gente brinca, quem não brinca aqui, que eu odeio o Murilo, que ele é meu inimigo, que é um absurdo, claro.
Mas aí eu me toquei que nem todo mundo percebe que é brincadeira. Por quê? Porque eu tava com o Cauê, o Murilo aparece, ó o canalha. Aí o Cauê, esse é um canalha, é meu inimigo. O cara da mesa da frente me conhecia, ele vira, mas Noronha, vocês não eram amigos? Cara, é piada. Pera aí, eu mando uma mensagem pro Murilo, me manda um áudio aí pra falar que a gente é No amigo. meio do jogo? No meio do jogo, o Murilo para, né? Manda um áudio e eu falo, tá vendo? É piada, gente, é brincadeira. Porque é nesses momentos que eu percebo que tem gente que não pega minhas piadas. Você falou da minha piada, preciso diminuir isso. Ah, não, aí. porque se o cara tá num bar e escuta falar isso... Claro, é. claro. Mas sim, o Murilo me mandou uma mensagem. Foi no pré-jogo, tá? O jogo não tinha começado. Tá. Ele não parou de trabalhar com o Luiz Carlos Júnior narrando. Pera aí, Luiz, eu vou te chamando aqui, não foi isso. Nem sei quem tava narrando no dia. Enfim, o resenha rendeu pra gente. Rendeu, Que pena, rendeu. Foi uma pena que não tem mais. experiência muito bacana. Foi um erro de quem fez as escolhas, né? É a vida. Muito bem. Antes da gente entrar no assunto diretoria de vez, a gente tá falando de histórias da nossa carreira. Pergunto pra você, uma grande história ou piores histórias que você gosta de dividir? Os setoristas vieram aqui sempre contaram algumas curiosas. Pode ser a história do setorismo, história que a carreira te construiu. Cara... Uma que você guarda assim, boa e uma ruim, vai. Ou pode ser duas boas. Boa e a ruim. Ah, não sei, assim, você tá falando de matérias marcantes? Pode ser. Uma matéria marcante, assim, que ajudou muito a desgastar minha relação com a diretoria foi em Pô, relação... peraí, mas essa história é boa ou história ruim? Ah, não Se sei, pra mim desgastou. foi boa. Tá bom. Pra diretoria deve ter Então sido tá ruim. bom. Porque assim, foi agora pensando, assim, talvez se eu pensar de maneira mais profunda, eu vou achar alguma coisa mais legal, mas eu fiquei orgulhoso daquela matéria, foi quando o Santos resolveu fazer o contrato de vender o name rights da Vila, Ah, tá. que o Santos anunciou aquilo. Não, a partir de hoje a Vila se chama Vila Viva Sorte. Um contrato de É inacreditável. 100 10 anos, 10 anos. 188 anos. Então, enfim. Não, cravo que é 10 que eu vi essa semana. Então, Que veio na minha cabeça do nada. Porra, era pra Vila se chamar Vila Viva Sorte, né? Quanto então. tempo? E não é, obviamente já não é mais. E aí, beleza. O Santos anunciou isso, tipo, publicou lá no site. Agora a Vila mais famosa do mundo. O cara também furou o Santos lá, o seu Viva Sorte furou o Santos. Seu Viva Sorte. Enfim. E aí, beleza. O Santos jogou um jogo lá com o Alexandre Piqui gritando: na Vila, Viva Sorte. Teve não sei isso, que lá, teve não isso, sei que teve lá. isso. Beleza. Isso foi no fim de semana, foi no jogo de Série B. No meio da semana, depois dessa partida, me mandam uma mensagem. Cara, Te mandam É. uma fonte. Tá? a Vila voltou a se chamar Vila. Não, Vila Belmiro, não é mais Vila Viva Sorte. Eu falei, como assim? O jogo rolou ali e tal, tipo, todo um anúncio e tal, vão envelopar a Vila, enfim. Tinha essa, então. a promessa de envelopar. Falei assim, não, mas voltou a ser Vila Belmiro porque o contrato não tá assinado e estão divergindo sobre coisas, valores, enfim. E aí eu faço uma matéria dizendo sobre isso. Falando, o contrato não tá assinado, a Vila Viva Sorte voltou a se chamar Vila Belmiro e só vai voltar a se chamar Vila Sorte depois que assinarem o contrato. E aí eu publiquei. E ali talvez tenha sido, não o primeiro, mas uma das primeiras grandes atrapalhadas da atual gestão. Porque começou uma correria absurda, assim, dentro da Vila Belmiro. A matéria deu gatilho, assim. E aí eu lembro de uma outra pessoa chegar pra mim e falar, me mandar mensagem e falar assim, meu velho, você botou todo mundo pra correr aqui dentro. Porque o que eles tiveram que fazer? Tiveram que organizar um contrato às pressas pro seu Viva Sorte assinar. Como é que eu anuncio uma coisa dessa sem ter Mas contrato? isso é muito típico. Tá bom. Fizeram lá e a matéria deu um monte de audiência, enfim. E aí o Santos passou o dia se organizando com o seu Viva Sorte lá pra assinar o contrato. E, cara, eu lembro de chegar em casa no final da tarde, assim, receber uma mensagem de um digníssimo, que não é digníssimo, membro da diretoria, me falando, isso é apuração de verdade. E aí me manda um link do GE. O isso não era pra você, era pra uma outra matéria. Entendi. Provocador. Provocador. Tá. Isso é uma apuração de verdade. Tá aqui, ó. Você tá dizendo que a matéria, que o contrato não tá assinado e tal. Aí tinha a declaração do seu Viva Sorte dizendo que o contrato... Declaração não é Sendo que o Marcelo Teixeira tinha me procurado pra dizer, veja, o fato do contrato não estar assinado não significa que a parceria não está de pé. Eu falei, mas em momento nenhum eu disse isso, tal, que não sei o que lá. Mas, assim, foi uma matéria que
que eu lembrei, assim, no instalar de dedos, que eu me senti orgulhoso de fazer. Ah, eu lembro Por que quê? deu muita coisa. Porque, cara, tipo, o princípio do jornalismo, quando a gente tá na faculdade, tipo, é publicar aquilo que não querem que seja publicado. Sim. Cara, é o que eu faço. E aí, por vezes, eu até tava comentando no começo da entrevista, que a torcida do Santos às vezes fica brava comigo, por conta de matérias que eu publico, que não são positivas pro clube, mas é a minha função, cara. Tipo, eu tô lá pra isso. Eu tô pra publicar aquilo que estão fazendo de errado. Claro, se tiver coisas certas e tal, pô, eu vou super apoiar. Se o Santos estivesse voando, pô, tipo, ia elogiar a administração, elogiar campanhas, mas tem alguns anos que a gente não vive essa realidade. Uhum. Então, eu às vezes tento. Eu cheguei, por exemplo, a fazer uma matéria que a molecada sub-15 do Santos, eu tava em casa vendo um jogo, que eu trabalhava Aquele de home gol office. famoso de... Não, eu tava vendo um jogo do ano passado, Campeonato Brasileiro, sub-15, sub-17, sei lá, sub-15, ou sub-17, não sei. E aí eu tô lá vendo tal, que não sei o que lá, daqui a pouco, pum, aparece lá os moleques do Santos, um baita patrocínio da Blaze na camisa. Tá, eu lembro. Não pode. Não pode. Não pode. Pô, Claro. aí eu fui, fiz matéria, procurei advogados envolvidos com essas coisas de bet e tal, que não sei o que lá, procurei o clube. Deu, sei lá, 2 semanas, o Sub-15 voltou a jogar com o Cruzeiro. Com um negócio Com o tampando negócio tudo, do... né? Pô, tipo, às vezes eu faço pra beneficiar. Beneficia, É, claro. porque se o Santos não mudasse aquilo, a partir de janeiro desse ano, poderia ser multado em não sei quantos... Sim, Então, assim, às vezes... claro. E quem garante que eles iam ter essa... Não, ninguém, porque tava rolando. Tava acontecendo. Exatamente. Uhum. Então, assim, sei lá, talvez se eu tivesse pensado em uma coisa antes, talvez eu lembrasse de coisas mais legais, mas essas matérias, eu acho que, não sei se encaixam. São matérias Claro que que, eu. cara, todo mundo lembra. A repercussão foi gigantesca. São matérias que eu me orgulho, assim. Talvez eu vou pensar mais, talvez no final do programa Tá eu bom. lembre de alguma coisa mais bacaninha. Até porque vai ter as perguntas dos membros que vão falar bastante da sua carreira, então a gente chega lá. Mas você falou de uma coisa que é muito importante pro Santista hoje, que é a direção do clube, né? Inclusive, a gente tá finalmente gravando num intervalo em que não tem jogo. Então, o próximo jogo é com o Palmeiras em casa, a gente vem, né, do jogo com o Flamengo. Porque toda quinta-feira eu gravo aqui e eu tenho que avisar o meu convidado, ó. Isso aqui vai depois de um jogo em si, então não fala que a gente acabou de perder, porque talvez a gente vença. Tá? Não tenha acontecido, mas enfim. Vai que é hoje, né? Tomara que seja hoje, inclusive. Mas a diretoria atual, você acabou de falar que foi a pior que você cobriu. Sim, pior do que, assim, eu comecei na do Pérez. Sim, então. E a do Pérez foi ruim. Bem ruim. A outra rebaixou o Santos. Exatamente. E você tá falando que a terceira é pior. Ah, eu acho, cara. Eu acho essa gestão. Cara, eu não tenho nenhuma relação política, eu não tenho nenhuma pretensão, não trabalho pra nenhum candidato, não sei quem vai ser candidato. Acho que, dependendo do que aconteceu, o Marcelo Teixeira vai se candidatar de repente. Eu continuo insistindo que se a eleição fosse hoje, ele não só seria como ganharia. Pode ser que ele seja E eleito. eu já, em várias lives, já justifiquei esse meu argumento. Eu não vou até me alongar aqui, mas eu acho que ganharia. Eu não duvido de nada. Mas em termos de trabalho, assim, de relação, vamos dizer assim, é a mais difícil, assim, é a mais complicada. Mas pra você em específico, pro jornalista em específico, você tá falando com a torcida, você tá falando do que eles entregam, de resultado, de campo. Eu tô falando como jornalista. Tá. E, tipo, também... Não, claro, qualquer um desses tópicos você consegue encaixar nisso, mas porque, você tá falando em assim, específico como E jornalista. eu tava pensando nisso. Se o Santos for rebaixado, o Marcelo Teixeira vai roubar o lugar de pior presidente da história do Rueda. Por quê? O Rueda montou times ruins durante 2 anos e meio, times em tese baratos. Uhum. Quando ele viu que a corda tava no pescoço, ele meteu o pé pelas mãos e começou a gastar Foi pagar o rios de Morelos e o dinheiro. Curtis, sim, tá. Tipo assim, beleza. O Jean Lucas e tal. Daí não dá pra dizer que o Santos caiu com um time barato. O Santos não Tá. caiu com um time barato. Mas se o Santos for rebaixado esse ano, ele não vai cair com um time... Não foi montado no desespero, é caro há tempos. É muito caro. Uhum. É um time muito caro. Então eu acho que com o tempo e gastando provavelmente o que não tinha, ou que não tem, porque o Santos acabou de voltar da Série B e passou boa parte... o ano da reconstrução, a gente não tem tanto dinheiro para isso, mas os investimentos que o Santos fez são absurdos. Sim. Eu não tenho como provar, mas a gente escuta falar sobre o salário do Mike, o investimento feito no Roliezer. Eu acho que nenhum clube que vem da Série B consegue fazer um investimento daquele. Sim. Mas veio porque Ou o não tá Neymar certo. trouxe patrocínios e tal, que não sei o que lá. Eu não sei se isso bate, se isso casa, na verdade, e ainda tem que pagar o Neymar. Enfim, eu acho que se o Santos cair... Então, assim, vai ser o pior presidente da história. Nos três aspectos, eu acho que, tanto na posição de jornalista, em termos de relação com eles,
Não com o presidente Marcelo. O presidente Marcelo é muito político, ele é muito sábio, ele é muito habilidoso para conversar. Nunca debati com ele, discuti, levantei voz com ele. E já tiveram ocasiões em que ele me ligou para falar de tal coisa, assim, pô, mas por que isso? E eu argumentei. Eu lembro de um dia, por exemplo, lembra quando ele chegou a dizer que eu tenho um técnico contratado, fica. Claro. E aí eu fui atrás de informações e, cara, uma pessoa, era o Quinteiros, né? Uma pessoa muito próxima me disse, a gente não vai pro Santos. E aí eu dei a matéria. Dizendo, tipo, Quinteiros recusa o Santos. Sim. E na hora ele me procurou. Falou, isso não é verdade, que não sei o que. Ela falou, presidente, desculpa, eu respeito sua opinião. Mas eu confio na minha fonte. E o Quinteiros não veio. Claro. Pra quem não lembra, o Gustavo Quinteiros, que hoje eu acho que tá desempregado. Não sei, só lembro que ele veio Passou pro pelo Grêmio. Claro, mas eu acho que tá desempregado. E... Então, assim, em termos de relacionamento, jornalista é a mais difícil, muito pelas pessoas que cercam ele. Pro torcedor, eu não sei te dizer. Acho que... É porque a nossa visão... Talvez... Aí vai parecer até arrogante, mas eu acho que a minha visão se aproxima mais do torcedor porque eu tô envolvido com a torcida diretamente. Sim. Acho que você foca mais na questão jornalística. Na questão profissional e tal. Mas eu te digo que eu acho que todo mundo tá extremamente irritado e consideraria... E eu acrescento ao ser o pior, que pode vir a ser o pior, pelo motivo a repetição. Se você, com perdão da palavra, faz um monte de cagada e cai, quem vem depois tem que falar, não posso fazer. Sim. E estão fazendo igual. O script, o roteiro é o mesmo. Sim. Então é difícil não falar que é pior. E em termos de administração também não é bom. Você pode... a intenção foi boa. Talvez a intenção foi boa de trazer o Mike, de trazer o Rolê. Eu tenho certeza que sim. Mas não tá rolando, cara. De intenção, a Série B tá cheia, pra não falar inferno. Não tá rolando. Mas vamos focar nessa parte de jornalística que eu acho que interessa pro pessoal. Porque todo mundo aqui que tá nos assistindo é torcedor, então tá sofrendo. Mas jornalisticamente o pessoal não sabe. Por que é tão difícil a relação com o pessoal que tá lá hoje em Cara, dia? porque essa gestão especificamente fica incomodado com tudo que... Não é que eles te escondem, eles ficam incomodados, é isso? Esconder todo mundo vai tentar, ninguém quer ele vai faz coisa ruim. obviamente. Mas assim, tudo é motivo pra que venham te perguntar, te cobrar, não vou falar ameaçar não, mas te cobrar, te tentar te desmentir e tal. Nas outras vezes, eles não lidam nada bem com crítica. Você acha que isso tem relação com a internet existir? Porque desde o primeiro dia eu falo, gente, ele, legal, foi presidente até 2009, era outro mundo. Eu vou dar uma notícia, vai sair amanhã, Sim. E aí o desmentir no outro dia, aqui às 4 você publica, 4-1 tá desmentindo, 4-2 já tem uma matéria nova, 4-3 tem um vídeo. É muita coisa, cara. E aí, por exemplo, bom, eu não sei se tem a ver com a internet, mas eu tô fazendo a comparação entre Claro. as três gestões. As três gestões lidavam muito melhor com esse tipo de coisa. Pô, é óbvio que o Pérez me ligou e reclamou de alguma coisa. O Rueda tinha um perfil mais na dele, não era o cara que te procurava pra... Talvez ele mandasse alguém procurar, talvez o Maradei, tipo, vinha... Ex-assessor do Santos. Que eu aprendi a lidar, tipo, o Maradei... tinha ali, era o gerente de comunicação, mas eu também não lembro de nenhum episódio assim que tenha rolado alguma coisa do gênero. Essa gestão é diferente nesse sentido. Não sei se tem a ver com a internet, pelo fato deles... o presidente Marcelo ter... Não só ele, mas essa galera que faz parte da cúpula, tem que tomar cuidado com a palavra. Alta cúpula é fantástico, o termo que eu uso. Tem que tomar cuidado com a palavra, porque senão depois pode vir um processo que nem nosso amigo... o Mussetti não foi... Não sei, você tá contando. Não, então vou ter que cortar aqui? Eu não deixa sei. pra lá. Aí você me ferrou. Não, você tem que tomar cuidado com a palavra. Tá. Entendeu? Mas aí, ó. Pode falar a palavra. Não foi nada a ver com cúpula ou não. Não. Ele utilizou a palavra. Pode falar? Pode. Aspone. Aspone. Aí teve um lá que se sentiu ofendido. Não, a gente não tá falando que ninguém é ou não é. A gente tá falando, usaram essa palavra. Sendo que o site foi até educado pra chamar ele de Aspone, porque... Não, essa matéria tá no ar. Não sei. Não sei. Mas usaram essa palavra, tá. Mas essa galera que faz parte da cúpula, da cúpula, tô vendo os donos do jogo lá e tem a cúpula. Eu não sei se eles estavam naquela gestão de 2009. 2000 a 2009. 2009. E lá eles podiam falar, fazer tudo, no caso do Quinteiros. Eu vou soltar aqui que a gente tem um técnico. Pô, aí
pro repórter da época Mas é o que achar eu tô te falando. Vamos usar o lance aqui de exemplo. Se você solta às 4 da tarde de uma quinta-feira, que você tem o Quinteiros tem um técnico contratado. De manhã na sexta-feira vão noticiar na capa do jornal. Sim. Pro repórter descobrir que é mentira, mais a sexta inteira é no sábado. E É precisa muito ver tempo. se o cara vai conseguir achar o Então. telefone, porque Então. hoje é tudo muito... Hoje é isso que eu tô te falando. Hoje, se você publica meio-dia essa matéria, de repente, meio-dia e 10, tem uma live que Sim. já desmentiu porque o Sim. pai do Quinteiros, que eu não sei se tá vivo, desculpa, ligou e falou: Isso aí na verdade não. Ou então, assim, provavelmente, se não fosse eu, a informação poderia repercutir lá na Argentina, o Lucas Mussetti, muito rápido, hermano muito lá. rápido. Já falou O Merlo. o Merlo lá, Merlo. Sei lá. Hoje eu não sei qual certo. Pode ligar pro Quinteiros e falar, não é verdade e tal. Então, pode ser que tenha sentido isso, mas, sinceramente, não sei. Eu perguntei aqui pros ex-candidatos a presidente, não sei se serão presidentes, o que eles mudariam no clube, assim. Pra cada um fiz perguntas específicas. Mas pra você que é jornalista, eu acho que o Alexandre Matos é um cara que vale a pena perguntar, porque é muito público. É muito público. Você fala aí da alta cúpula, cara, o torcedor não sabe quem tá no comitê de gestão. Eu tô me incluindo, tá? Não sou incapaz de decorar Até quem tá no porque comitê de gestão. esse comitê de gestão Sim. é fictício. Conselho, enfim, essas coisas. O Matos não. O Matos supostamente tem que dar entrevista, apesar dele dizer que meio que não tem, mas ele é um cara que, jornalisticamente, a gente tem que estar sempre atento ao que ele tá falando. O que você tem achado do trabalho dele? Eu vi o Maruca comentando sobre ele Citou, aqui. ele fala aqui nesta mesa que não manteria o Matos. E eu concordo com o Maruca. Por quê? Porque o trabalho do Alexandre Matos não é bom. Aliás, isso rende. Prometeu, vai ter que cumprir, cara. Tô brincando. Qual o trabalho bom do Matos depois que saiu do Palmeiras? Ele passou pelo Vasco, Atlético Paranaense, voltou pro Cruzeiro, foi no América. E veio para aqui. É difícil, então. A gente tá falando de 5 já. Porque no Cruzeiro você torcedor do Cruzeiro, disse que tava, né, escanteado. Total. Assim, e Você da vai pro época, América, com todo respeito ao América, ninguém liga. o Atlético Paranaense. Ele foi pra final da Libertadores, acho que como... Era naquele ano? Eu não lembro, talvez fosse. Tá, beleza, vamos considerar um... Tá, 1 de 4. Ok, vai. Mas eu lembro que quando o Santos foi atrás dele, eu falei, nossa, o Santos vai trazer o Alexandre Matos, o Cruzeiro tá super investindo e tal. E fui conversar com pessoas do clube, pessoas que acompanham do Cruzeiro. Do Cruzeiro. Tá. E os caras falaram assim, pô, mas o Cruzeiro vai deixar ele sair, não vai fazer o menor esforço pra ele ficar. E o Santos foi e conseguiu trazer. E daí você começa a pensar, o que faz um executivo de futebol trocar o Cruzeiro, que tá brigando por títulos... Hoje é o terceiro melhor time do Brasil. E semifinalista da Copa do Brasil. Exato. Com um poder de investimento muito grande pra trocar pelo Santos, que tá, pô, sabe, brigando ali na zona de rebaixamento. Você já acha isso estranho. E aí você pega o trabalho dele no Santos, não é bom. Sem contar esse comportamento que beira o constrangimento, né? Mas ele só tá 2 meses no Santos. Não, ele não tá 2 meses Eu no sei Santos, que não, né? esse é o ponto. Ele falou várias vezes pro Felipe não. Camargo, um abraço Felipe, que ele tá 2 meses no Santos. Não, ele não tá 2 meses no Santos. Eu sei que ele teve um problema muito sério, pessoal, assim, muito sério. E quando ele fala, eu não precisava estar aqui, é até compreensível. Quer dizer, legal, não triste, mas legal saber. Tá. É até compreensível e tal. Mas aí eu tô analisando, tô enxergando, tô vendo a questão profissional. Que é o que eu sempre pontuo. Cara, deixa eu pensar num jogador que não seja o Guilherme. Eu sempre falo do Guilherme, coitado. O Basso, pronto. Eu não sei o que o Basso faz da vida dele. Cara, seja feliz. Eu analiso o que ele entrega no campo. Exatamente. No caso do diretor, o que ele entrega como diretor. O que o campo reflete. E assim, essa declaração dele em relação ao Neymar foi constrangedora. Você tá falando do textão no Instagram. Exatamente. Tá. Porque assim, não tô aqui pra... Não sei se o Neymar... O Instagram dele, faz o que ele quiser. Exatamente. Mas assim, naquele momento, pô... Eu até entendo ele sair em defesa do jogador, mas ele meio que foi... Porque toda essa polêmica acho que começou quando o GE noticiou que o Neymar... Que os jogadores estavam chateados. Sim. Então assim... Ele não... E a direção, né? O GE cita os dois. A direção e os jogadores ficaram bravos. Pô, ele tinha que sair em defesa do grupo, ele tem que pensar no coletivo. Concordo plenamente. Não pode sair em defesa... O Zé Ivaldo merece menos um textão do que o Neymar? Exatamente. Eles são jogadores do mesmo time. E assim, eu falei, nossa, que coisa constrangedora. E já tinha sido constrangedora a entrevista coletiva que ele dá, acho que
Não lembro. 100 dias. 100 dias. Mas ele só tá 2 meses aqui. Em que ele fala sobre a credibilidade. Foi quando fechou a janela. Que foi muito difícil contratar jogadores, porque o Santos não tem credibilidade no mercado, que não sei o que lá, mas graças a. Tem que agradecer. Tem que agradecer ao trabalho do presidente Marcelo Teixeira e de um outro indivíduo lá. Pela credibilidade. Cara, tipo, o Marcelo Teixeira também está contribuindo para a falta de credibilidade do Santos. Concordo. Olha quantos processos o Santos tem na FIFA não honrados pelo presidente Marcelo Teixeira. É o Podem Caixinha. ter sido construídos. O Caixinha foi construído por ele. Não, tem o Caixinha, tem um outro que pô, não vou lembrar. Porque o do Basso, eu ia falar, eles podem não ter sido construídos por ele. Mas. Ele não Caíra honrou. não honrou. Tipo, tem o Se Basso, você entra pra ser presidente, você sabe o que você tem que honrar. tem Deveria o saber. Mônaco, do O Gianluca. Jean Lucas também foi na era Rueda, mas que passou pra cá. Tem o Caixinha. Cara, se eu não me engano, tem mais um. Que eu ainda cheguei a fazer matéria. E assim, enfim. Ele não tá ajudando. Ele não tá. Mas ele quitou o Transferbank ia vir, não sei, do Cueva, sei lá, não lembro. Cara, ele entrou sabendo disso. Uhum. Então, assim, dizer que o Santos, se tem uma gota de credibilidade hoje no mercado, se deve ao Marcelo Teixeira, não é verdade. E assim, o que me passa é que o Alexandre Matos falou assim, pô, eu entrei. Não, eu tô fazendo uma leitura minha, tá? Ele entrou numa curva descendente na 2 carreira. meses. Não, a curva pode ser a mais. Eu tô conformando com essa entrevista. Ele entrou numa curva descendente da carreira e ele tá vendo, sim, que, pô, eu tenho que proteger eu tenho que proteger meu emprego. Como é que eu faço isso? Sendo um escudo absurdo do presidente Marcelo Teixeira e tentando defender o indefensável. E agora, em relação ao Neymar, porque ele, obviamente, não vai brigar com o Neymar pra defender o Zé Ivaldo, mas ele também não precisa fazer esse papel constrangedor e se, de repente, tipo, diminuir o grupo. Pô, ele tá deixando claro pra todo mundo que o Neymar até é, mas ele no papel de executivo de futebol, ele tinha que dar um jeito de... Ele não precisava ter feito isso. Claro. Não precisava. Foi um pouco, na minha opinião, constrangedor. O trabalho não é bom. As contratações da última janela de transferências, quem é que é indiscutível? Indiscutível? Acho que tem, porque você pode ir na zaga, os dois não são indiscutíveis. Os laterais não solucionaram o problema. O Zé Rafael veio antes. O Zé O Rafael, Arão. o Zé Rafael foi ele que trouxe? Não foi antes. Isso. O Arão foi ele que trouxe? O Arão foi agora no meio do ano, né? Não lembro se o... Bom, Porque ele estreia contra o Flamengo lesionado já. pode ser. Tá, beleza. Sim, que também não é que solucionou muita Exatamente. coisa. Não vou falar que tá ruim. Mas aí também é um... O Lautaro, que ele ama, que ele levou pro Cruzeiro e trouxe pra cá. E o então- Bilal, que aí Então, assim, vou discutir. assim como o Maruca, se eu fosse presidente do Santos, eu não tenho a menor pretensão de nem participar de eleição de Aí é nada. sua opinião. Não. E Mas... se o Maruca... Tô brincando. Mas eu também não manteria ele. E eu acho que pode ser que esse seja o medo dele. Eu já tô numa curva descendente. Se eu sair do Santos... Mas, cara, é muito desrespeito ao América Mineiro. Eu vou pedir desculpa ao torcedor do América Mineiro que tá me assistindo, que eu acredito que nenhum esteja. Mas já era um indício de curva descendente, né? O Santos resgata ele dessa curva. Em termos de Então, time grande. pode estar falando assim, pô, tive aqui um... Eu tô concordando com você, exatamente isso. Ele tá tentando evitar essa volta. Uma nova oportunidade num clube grande, num clube de Série A. Se eu não aproveitar, se eu sair, se eu for cortado, o que vai ser? Então ele tá tentando se agarrar com todas as mãos nesse cargo, só que ele não faz um bom trabalho e tem um comportamento que não é bacana, não é legal. Esse textão pegou, eu fiz até um react aqui no canal, e a gente falou bastante na live, porque é só desnecessário. Você quer defender o Neymar do jeito que defendeu? Cara, show. Você vai lá no CTR Pelé e você faz todo esse discurso pessoalmente, não com aquelas palavras que não foram no chat GPT, sabe? A gente jogou na live ao vivo, ao vivo é ótimo. Naquele programa que descobre qual porcentagem do texto é IA. E era 0, era 100% humano. Então, assim, eu achei fantástico. Mas você faz essa conversa internamente. Não é postando pro público, pra torcida. Cara, exatamente. Mas ele quis jogar pra torcida, porque sabe que a torcida ama o Neymar e ele... A torcida pegou raiva dos dois nessa situação. Porque ele foi muito Faltou infeliz. leitura, faltou Foi muito leitura. infeliz. Mas a grande questão aqui, você enxerga alguma solução? Agora não. Não, a médio prazo. Se for a longo, ferrou. Mas assim, em A gente, relação ao inclusive, quê? Ao Alexandre Matos? Não, o Santos Futebol Clube. Matos incluso. Porque a gente falou bastante de diretoria, falou bastante do Matos. Então, Você assim, fez uma cara de que tem uma solução, agora eu me animei. eu acho que é inevitável que o Santos vire SAF. Tá. O Santos vai virar SAF. Mas eu esperaria mais um ano pra pensar nessa venda. Por quê? Porque eu não vejo como uma boa ideia vender a SAF com essa gestão.
Explique um pouco mais. Cara, não sei, cara. Eu esperaria. Eu vi um presidente, talvez. Um presidente não, mas assim, uma gestão mais organizada, menos confusa, porque essa eu não consigo. Assim, você pega o histórico da administração, você não vê coisas boas. Qual foi o grande feito da diretoria? Inaugurar o espaço lá pra molecada. Tá, você pode falar isso, porque eu ia, na verdade, subir da B pra A, o que, assim, mostra Era como não tem feio. Exato, exato. Meu ponto é como é baixo o teto, né? Alcançado. Então, assim, e aí você tem aquela reforma no CT Pelé, que quem fez foi O Neymar pai. o Neymar pai. É. Então, assim, eu acho que. Sabe qual seria a resposta deles? Trazer o Neymar de volta. Seria o maior feito. É que não deu certo. Você não tá conseguindo manter essa história como a sua muleta. Né? De, erramos isso aqui, mas olha o que a gente fez. Ó, o Neymar tá garantindo. Não tá. Enfim, eu não vejo, eu não acho uma boa, até porque essas pessoas que estão lá hoje têm um apego muito grande pelo poder e eu não sei que tipo de cláusulas podem ter nesse contrato para que permaneçam no poder, entendeu? Então, assim, eu optaria por dar uma esperada, dar uma segurada. Sim. E vender, assim. Mas tem mais perguntas sobre isso. Deixar uma gestão um pouco mais organizada fazer essa venda, mas eu acho que inevitavelmente o Santos vai virar SAF porque não vai ter como competir com esses outros clubes. Então, tem perguntas sobre isso, porque a gente vai passar para as perguntas dos membros do canal. Se você é membro aqui do Ouvinte Santos, um dia antes ou no dia da gravação, eu abro avisando tal convidado, mandem perguntas. Vocês mandaram muitas perguntas para o Bruno. Claro, diversas foram respondidas durante a nossa conversa aqui, mas alguns outros assuntos trarei. Se você quiser virar membro, tá aqui o botão embaixo. Minha cara, embaixo tem Seja Membro. Funciona no iPhone faz um tempinho. Qualquer plataforma aí que você estiver usando, tem. E aí você tem acesso aos vídeos exclusivos, aos palpites da rodada, ao grupo de membros e a mandar pergunta para os convidados aqui do Ouvinte Entrevista. Por exemplo, o Vinícius Pimpim, um jovem muito querido. Ele pergunta o seguinte, aliás ele fala, sou muito seu fã, no caso seu. Meu? Obrigado, claro, Vinícius. não, seu fã. Achei que era teu. Não, tô falando com você. E ele te pergunta o seu melhor e o pior momento como jornalista, não necessariamente cobrindo o Santos. Que é mais ou menos o que eu te falei de história, mas você acabou citando uma matéria. Ele te pergunta o melhor momento como jornalista que pode bater na vida. E o pior, se sentir mal, não sei. O melhor momento foi como setorista do Santos. Tá. Num contexto geral, assim. Mas de felicidade, de diversão, de realização. De realização, tá. Assim, porque foi o que eu almejei, eu estudei para ser jornalista esportivo, consegui aparecer ali me tornar em algum momento uma referência. Não, o momento é agora, as pessoas... Repito a pergunta. Começa, Bruno, sou muito seu fã. Você é Cara, pra alguém você é. Tá, beleza. Entendeu? Então, assim, foi ali que o melhor momento foi esse, sim. E o pior momento... Cara, acho que... Cara, não sei. Que bom. Então, quer dizer que não tem nenhum trauma te marcando tanto assim. Não pensa muito não, tá tudo bem. Então, menos mal. Ó, o Leandro Cassiano fala o seguinte, sabe o que ele falou? Juro por tudo, tá? Não tá mais que eu apago sempre pra não ter mais pergunta depois que eu gravo. Sou seu fã desde sempre. Eu falo pra você, você não entende o que eu alcance. E o Leandro pergunta assim, já teve que lidar com alguma situação em que colocou em xeque a sua ética jornalística? Por exemplo, uma amizade com um jogador, aí você foi lá e criticou esse jogador e se sentiu mal? Algum momento, assim, sua ética, você pensou, Já eu... Não pode contar? Pode contar. Não, assim, Tô brincando, não posso te vou obrigar. falar do jogador, mas eu critiquei. Mas tinha uma amizade? Não sei se é uma amizade, mas assim... tinha uma aproximação. Tá. E eu falei, cara... paciência, velho. Se ficar chateado. Mas vamos lá, então. Era uma amizade, Não aproximação, era uma amizade, uma aproximação. Construída como fonte, como Me ajudava. Tá. Me ajudava. E aí ele jogou mal e você teve que falar. Jogou um monte de partida ruim. Eu falei, Entendi. cara, tipo, chega uma hora. Mas você falou a cara na sua mente, tipo, vou ter que dar nota 0 aqui, sei lá. Questão de nota, isso aí... Não, eu tô inventando um motivo. Não, Vou sim, fazer a crítica dava aqui. sempre. Ou você falou pra pessoa, olha, Não, Juninho fazendo... Capixaba. Juninho Capixaba existe, pensando que não existe. Juninho Chiquinho Roraimense. Capixaba. Pronto, Chiquinho Capixaba. Eu vou ter Não, que eu falar fiz mal uma pra você. matéria, Tá. numa matéria do jogo, falando, tipo, atuação insuportável. Enfim. Mas ele foi te cobrar? Não. Nunca Mas ficou um pouco... Pô, que bosta e tal. Mas, assim, cara, e a questão ética, mano. Tipo, a minha ética vai estar sempre em primeiro lugar, profissionalmente. Claro.
Sempre, cara. Tipo, uma coisa que eu nunca vou dormir com a consciência pesada. Eu posso até deixar de. Puta, ó, perdi essa fonte. Uhum. Mas assim, eu vou fazer a parada certa, tá Claro. ligado? Eu vou ser justo comigo e com a minha profissão. Eu fiz um juramento. Tem gente aí na imprensa que fez um juramento. Fiz lá na colação. É, lá o juramento. depois a gente pode até falar dele. Ou, sei lá, teve dor de barriga na hora do juramento. Fala e agora, esqueceu, vamos lá, né? fala agora. Jardim. E esqueceu dessa parte, porque trabalha num grande veículo e faz matérias constrangedoras, suportáveis. Olha só. Você sabe quem é. Eu sou apresentador, o é, convidado é quem tá. fala. E até me surpreende estar num veículo tão grande e se sujeitar a um papel tão ridículo. Mas, enfim. Mas é isso, sim. Já. A minha ética vai estar sempre em primeiro lugar. Então, assim, já tive que lidar e sempre escolhi a ética. Sempre escolhi a ética. Tá certo. Na época do resenha, quando a gente dava notas, eu recebia muita. No começo, né? Depois o pessoal se acostumou. Até porque eu já tô 7 anos nessa aqui também e se acostumou. Lá a gente dava notas numéricas mesmo, né? Na Live Sim. do Trem, a gente. Cara, tem lá a arte de notas, a gente nunca falou número na vida. Mas lá a gente dava, era um pedido da TV. O Murilo gostava muito. E eu lembro, ou tem uma memória fantasia, você vai me corrigir agora, que você no começo não queria dar um zero, assim. Porque eu falo, cara, é zero, é menos cara. 40, eu não ligo. Você tem a impressão, a gente pode ter tido essa conversa ou não, de novo, mas eu tenho a impressão que você tinha um receio ali. Sim, eu tinha um receio. Porque, de alguma forma, eu tava ali todo dia. Sim. Naquela época, não, já não tinha mais o treino aberto todo dia. Não, porque desde que eu apareço aqui, não, porque fecha com a pandemia e fecha eu vou com a pegar minha pandemia. credencial depois com a CBF, Sim. Federação, enfim. Não, então, eu não sentia vontade por causa disso, assim. Porra, zero é cruel demais, né, velho? Podemos entrar nesse assunto, porque, assim, eu acho interessante você falar que é cruel. Tem mais perguntas mesmo, a gente não tá acabando ainda. Mas nesse momento do Santos, e que meio que já era o momento em que eu entro no resenha, que é a hora que eu começo a falar disso, antes eram mais análises táticas, a crueldade com o torcedor me interessa mais. Pode ser. Porque eu seria cruel, na minha visão, pra usar essa palavra, eu seria canalha, e não, na brincadeira, seria babaca, e nem um apelido do João Carlos Albuquerque, eu seria babaca, pronto. Se eu fosse mau caráter, é zero porque esse jogador é um desgraçado, porque ele tá bebendo. Não. Isso eu acho que seria Sim. cruel. É zero porque eu acho que jogou mal. Eu não vejo como crueldade, porque esses caras jogam tão. Qualquer um, tá? Tem 5 anos já do programa. Que eles colocam o torcedor numa situação quase Sim. de miséria, sabe? Sim. Não, eu tinha essa preocupação, esse constrangimento. Constrangimento não, na verdade, era. Mas podia ser. Essa preocupação. Fala, porra, zero é sacanagem. E, O Caio cara, Couto tinha muito isso. Mas o Caio do mundo mesmo no futebol é sim. técnico, né? E você me fez lembrar de uma história. Nunca contei isso pra ninguém. Lá vem. Que foi uma coisa muito particular, assim. Eu lembro que a gente tava no resenha e o Santos contratou o Lucas Lima. E eu não lembro se foi você, se foi o Murilo que me perguntou na época. Ah, mas você tem o pé atrás com o Lucas Lima? Eu falei assim, não, eu tenho os dois. Tá. Porque o Lucas Lima era aquele jogador, tipo, pouco Comprometido? comprometido e tal, que não sei o que, é o jeito dele. E ele, enfim, foi aquela temporada catastrófica que o Santos foi rebaixado e o Lucas Lima, enfim, mal demais. Acho que ele termina até Com reserva. com reserva. Sim. Ele entra, acho que no primeiro tempo do jogo contra o Fortaleza. E, enfim. E era um período em que ele, não sei se ele era o símbolo daquele time, daquele elenco. Eu lembro de fazer matéria, tipo, na Trivela, dizendo como é que foi o ano do Santos. Sim. E meter a foto do Lucas Lima ali. Eu tipo, acho que era mais um símbolo do buraco que a gente se enfiou. Pode ser. Olha o buraco que a gente teve que buscar um cara que saiu daqui odiado. Então. E aí, depois do rebaixamento, eu conversei com o Lucas Lima. E... Mas conversou como? por telefone. Mas você ligou ou ele te ligou? Eu sou liguei, curioso. ele não atendeu, aí ele me ligou de volta. Mas você ligou por quê? Você queria conversar com ele em específico? Queria, Era acho que porque matéria? tava numa... Negócio do esporte? tava no negócio do esporte e tal, de sair, que ele não foi, depois aí ameaçaram levar ele lá pra um torneio sub-23, lembra? Ah, lembro, no Catar, né? Enfim, mas foi nesse intervalo, entre a primeira e a segunda proposta do esporte. E aí ele me ligou e ele conversou comigo, tipo, sabe, de maneira muito aberta. Eu talvez tenha mudado, em partes, a minha visão sobre o Lucas Lima. E eu não sei se ele ficar chateado com isso,
que me perdoe, mas ele me explicou que... Ele te pediu off? Não, Então pronto. Vou contar. nem on, nem nada. Não, Foi tá uma bom. conversa, enfim. E já passou tanto tempo. Sim. Ele falou, pô, eu sumi, enfim, eu não tô dando declaração pra ninguém, não tô dando entrevista pra ninguém, não quero falar com ninguém por conta de tudo que aconteceu. E aí ele começou a contar um detalhe, assim, da vida pessoal dele, que é igual eu tava falando do Alexandre Matos. Naquela reta, não tô defendendo o Lucas Lima, tá? Não. tô Mas eu defendendo o sempre Lucas Lima. pontuo, eu sempre pontuo. Quando a gente fala de forma crítica, é sobre o que tá entregando em campo. Sim, Eu entendo 100%. Quando me contaram, ó, o William Maranhão tá com um problema na família gigantesco de saúde grave e não jogava nada, eu falava, gente, eu até diminui o tom porque eu sei da gravidade. Isso não apaga ele tá mal. Até Sim. porque ele não jogue. sim, não, o Né? Lucas Lima não acrescentou em nada naquele ano, enfim. Eu sempre fui muito crítico. Desde a contratação até o final, eu não acho que ele tinha que ser titular. Brigava, tipo, o Gabriel Carneiro, tu sabe quem é? Sim. Pô, o Gabriel Carneiro defendia a escalação dele porque ele era o único cara com Gabriel, capacidade você de tava errado. pensar, Gabriel, você tava errado. de pensar o meio-campo. Eu falava, cara, mas ele não entrega, Eu ele não tenho marca. amigos próximos que Enfim, pensam ele não assim. faz, não acredita, enfim. Nessa conversa ele me falou assim, pô, chegou no momento do Campeonato Brasileiro, ele tem um irmão com síndrome de Down. Uhum. E esse irmão dele foi internado e ficou entre a vida e a morte. Ele falou que ele não tinha cabeça. Ele falou, não tinha cabeça. Eu não sabia se meu irmão ia viver. E ainda assim, eu não sei se foi o Rueda, não sei se foi o Marcelo Fernandes, eu Alguém não do lembro quem Santos. foi da época que falou, você quer? Ele falou assim, não posso não jogar. Então eu falei assim, eu fui porque eu sabia do peso que eu tinha, da responsabilidade que eu tinha ali no time, enfim, da história que ele tem no clube. E se ele não jogasse, ele falou, eu ia ser Posso fazer uma o cara pergunta? fujão, o pipoqueiro. Como, eu não tenho opinião, vou fazer uma pergunta. Se divulga o que causa o afastamento, não dá uma segurada nessa sei. crítica? Não sei. Sinceramente, não sei. Eu nunca. Não sei, cara. Não sei. Não, eu não tenho resposta. Eu não tô. Só Eu faço a pergunta porque realmente. Talvez na cabeça dele ia aparecer. Desculpa. Na internet ia ter alguém acusando. E Você aí- poderia fazer uma matéria mostrando, ó, isso é muito verdade, e alguém ia falar, não, só Não é verdade. Enfim. E isso já tinha acabado o campeonato, o Santos já tinha se rebaixado, o Lucas Lima tava no quase, ano seguinte, claro. quase indo pro esporte. Aí eu falei, caraca, bicho. E aí eu me coloquei no lugar dele, falei, pô, se fosse com um irmão meu, ainda mais com um irmão com... Não, eu E concordo ele plenamente. eu não estou defendendo o Lucas Lima, eu sou extremamente crítico ao Lucas Lima. Uhum. Mas por alguma razão eu lembrei dessa história e resolvi contar isso. Não, legal, mas todo mundo tem situações. Por isso que, cara, reitero, eu falo isso quase todo vídeo se precisar. Nunca é sobre a pessoa. Sim. Porque, por exemplo, o Brasão, nesse momento, se bem que ele vem numa grande partida contra o Palmeiras, na minha opinião, erra contra o Flamengo na saída de escanteio. Mas enfim, quem acha que não errou, quem acha que sim, tudo bem. O Brasão teve, e ele contou na live do Treino em primeira mão, um aborto da esposa, que não é fácil. Teve uma situação com o pai, que se tornou pública. Teve uma lesão na cabeça. E tá lá jogando. Sim. Os caras passam por coisas. Sim, Nunca vou discordar disso. Sim. É muito difícil. Passam sim, cara. Tem dia que eu falo, pô, hoje eu não quero gravar não. Velho. Tem uma Exatamente. coisa acontecendo, eu vou lá e gravo. Talvez eu esteja errado, talvez seja os meus piores vídeos. Imagina um cara que entra pra ser exposto pra milhões de torcedores assistir. Sim. Não, a gente às vezes, como torcedor, não tem essa sensibilidade e acha que... às vezes acontece até com a gente. Tipo, pô, eu lembro que eu tava passando numa situação bem complicada na minha vida particular. Eu tava me separando e tal. E, pô, eu fiz uma matéria, eu tava super mal. Eu fiz uma matéria, na época, era sobre o Neymar, porque tava começando esse negócio, nem tava tão quente, tava até distante. Ele vindo pra cá. Ele vindo pra cá. E uma pessoa próxima ao Neymar pegou e me falou, pô, tipo, ó, a gente precisa deixar claro que ele não tá vindo. Então, ó, tem essas informações aqui pra você publicar e esfriar essa história. Tanto que depois disso o Neymar demorou pra vir. O Neymar só veio porque o Jorge Jesus excluiu ele lá. Cara, eu tava super mal, de cabeça, assim, tristão, e publiquei essa matéria. Pô, tipo, era meio uma matéria dizendo que o Neymar não via. O primeiro comentário foi em caixa alta, assim, tipo, canalha. Meu Deus. Eu peguei e falei, melhor eu não olhar mais os comentários, porque isso não vai ajudar em nada nesse momento. Mas até a gente passa por isso. Claro. E o cara da internet não tá nem aí, bicho. E não é nem porque não sabe, às vezes sabe. Eu sempre, isso eu nunca vou esquecer. Eu já tive um AVC, você sabe disso. E um cara me xingou no Twitter. Eu falei, pô, irmão, eu tive um AVC a tal período, eu ainda tomei o lelé da cuca. Ele falou, foda-se seu AVC. Eu falei, porra, mas aí.
Não, aconteceu Aí assim. não dá, né? Recentemente eu escrevi lá no Twitter que tinha saído e tal, que não sei o que lá, um monte de gente. Eu recebi muita mensagem legal, muito bacana, mas eu tinha um comentário. Rodou porque é fraco. Aí, tá vendo? O É cara já tá inacreditável. bilola da Já tá, cabeça. Eu não vou comprar briga ou não? Tá bom, você também tá mal, meu amigo. Ai, vamos lá. O Luiz Felipe Esteves, mudando totalmente de assunto, ele fala assim: com 2 brasileiros na final da Libertadores e ambos também brigando pelo título brasileiro, você falou sobre SAF agora há pouco. O debate sobre SAF tende a esfriar? Você acha que de alguma maneira, porque nem Flamengo nem Palmeiras são SAF? Ah, não, mas ali são realidades. O Flamengo, acho que nunca. O Corinthians, por ser muito mal organizado também, Talvez, né? talvez vire SAF. Apesar da Gaviões, acho que ser totalmente contra, né? Tipo, fazer ameaça e tudo. A jovem também é. Mas aí é uma realidade diferente, né? É. E eu não sei, faz tempo que eu não falo com o pessoal da torcida jovem sobre esse assunto. Eu sei que eles eram Pode ter contra. mudado? É, eles eram, Eles eram bem contra. posicionamento. Eu lembro de conversar com uma liderança muito forte. Ela falou assim: nunca vão vender o Santos. Eu não sei como é que tá hoje. E o Palmeiras, não sei se o Palmeiras um dia não vai virar SAF também. Não duvido, não, cara. Acho que Com outra gestão, assim. Sai É. a Leila, entra alguém. não sei. E o Flamengo, eu acho que não. Então você acha que não esfria, né? Porque é uma Não. realidade muito diferente. Não, sim. Não, eu acho que pro Santos não. Eu acho que o Santos. Não, tudo na Apesar do verdade. assunto SAF nessa gestão ser usado muitas vezes com cortina de fumaça, né? Todas. O Hugo Muti fala o seguinte: eu lembro de ter visto você falando do seu pai ser santista. Sim. Perfeito. Um santista Meu apaixonado. pai era apaixonadaço pelo Santos, cara. E ele pergunta se essa relação dele com o Santos te fez. Te ajudou a te levar pro jornalismo Com também. certeza, e tal. cara. Com certeza. Tipo, minha paixão pelo futebol tá totalmente relacionada Você ao. sabe há quanto tempo você escreveu isso no Twitter? Não. Então as pessoas lembram. Não. As pessoas lembram. Nem lembrava que eu tinha escrito isso. Então, tá vendo? Mas eu não sou marcante. Falando pra você. Mas assim, tá totalmente relacionada. Eu tenho um irmão que também é santista, gosta de futebol, mas tem tatuagem do Santos e não. Meu irmão, se tiver que. Tem um samba e o jogo do Santos. Ele vai pro samba. Tá. Eu não, eu vou parar pra assistir o jogo. Eu lembro de, tipo, eu todo sábado, todo fim de semana à tarde, deitado do lado do meu pai no chão da sala pra ficar vendo o jogo, seja lá de quem fosse. Não tinha naquela época essa variedade que a gente tem de campeonato até árabe na TV. Era campeonato brasileiro, campeonato paulista, campeonato carioca, a gente assistia tudo, tipo, e ele foi me ensinando tudo, assim. Eu lembro do meu pai me ensinando o que era impedimento. Então, assim, tá absolutamente ligada ao amor do meu pai pelo futebol. Foi ele que me ensinou a ser... Seu pai, uma questão muito pessoal aqui, desculpa, seu pai te viu ser jornalista e tudo mais. Viu, mas ele não viu cobrir o Santos. Só numa rápida passagem, lá de 2010, 2011, ele viu. Quando eu fui pra Bolívia e tal, fazer... Mas ele viu esse seu crescimento de office boy interno pra... Pô, que legal. Meu pai participou, foi na minha formatura e tal. Então. Meu pai era bem babão, assim, ele ficava recortando as matérias e guardando. Que legal. Eu publicava. Pô, isso é muito bacana. Mas ele teria curtido muito, assim... Ele ia te xingar no Twitter, sabe? Não, acho que meu pai ia ficar me ligando todo dia. Justo. Isso aqui, Justo. é verdade que não sei o que lá? Certeza. Pô. O Marinho Cunha fala assim: você acredita que o Santos já possa ter algo acordado com o Neymar pai pra ele ser o dono da SAF? Cara, pelo que eu apurei, assim, não recentemente, mas quando esse assunto começou, eles foram muito taxativos de dizer que não tinha qualquer interesse em comprar a SAF do Santos. Não sei se é verdade ou mentira, mas foi o que me falaram. E eu até vejo sentido. Pra que o pai do Neymar vai querer essa dor de cabeça? Com o Santos se meter numa crise, os caras irem lá pro Acapulco ficar atacando coisa. Acapulco, pra quem não sabe, é uma bairro no Guarujá. Então, assim, eu acho que de fato eles podem participar, ganhar de alguma maneira ali, sendo um intermediário, mas eles comprarem, não acredito, não. E a última pergunta é do Diego Martinez, que fala assim: qual a diferença de cobrir os outros clubes? Eu sei que você não foi setorista, mas a gente conversou recentemente até sobre isso. Me parece que aqui no Santos é muito mais tumultuoso e tóxico, principalmente politicamente. É assim? Essa parte política eu acho difícil cravar que sim, porque o Corinthians tá aí falando, olha só. E assim, cara, conversando com outros, assim, eu sou muito amigo do Diego Iwata, que cobria, ele tava comigo na Trivela, que cobriu o Palmeiras. O Palmeiras é extremamente fechado. O São Paulo é extremamente fechado a ponto de não ter notícia. O São Paulo é extremamente fechado. O Palmeiras também. O Palmeiras passou a ser, né? Principalmente a partir do Paulo Nobre e tal, passou a ser muito fechado. O Santos não.
O Santos, de alguma maneira, se sabota ali. Eu acho que tem muita coisa dividida assim, entre o Santos de Santos e o Santos de São Paulo, né? As lideranças políticas. Então é um tentando minar o outro. Então isso acaba de alguma maneira. E aqui as pessoas querem mostrar que tem relação com o Santos. Então sempre vai ter alguém ali para vazar alguma coisa. Aí eles brigam entre eles, enfim. Eu acho que o Santos tem essa diferença. O Corinthians também não tá fechado, porque vive uma guerra política. Não sei se o fato de ser o clube mais popular do estado também. Tem muita gente cobrindo o Corinthians. Eu conversei com o Sete no período que ele passou lá. Converso com o Gabriel Oliveira, que hoje tava cobrindo o Santos, tá cobrindo o Corinthians pelo GE agora. Ele fala, cara, é uma loucura, assim, você não sabe de onde vem a porrada, bicho. Você tá aqui olhando, não é que nem o Santos, que a gente sabe de onde vem os tiros, sabe? Como concorrente. No Corinthians, você tá aqui, daqui a pouco aparece um blog, um podcast que você nunca ouviu, e o cara tem uma bomba sobre o Corinthians. Então, assim, eu acho isso. Eu acho que essa realidade política do Santos faz com que as coisas sejam mais fáceis pro repórter. Se é tóxico, Eu acho que todo mundo tem sua toxicidade própria nos sim, clubes ali. sim. O Podem ser Palmeiras talvez diferentes. hoje não, porque vive uma boa fase. Mas se você for crítico do sistema Leila, talvez não seja um pouco? Não sei, cara. Não, eu tô Não sei. perguntando Pode aqui, ser, não sei. pode ser. Porque, assim, eu sempre conto isso, que a gente vai em jogos no Allianz, né? Na área de imprensa, e eu vejo canais palmeirenses, depois de vencer o Santos, toda vez que a gente vai lá, porque eles estão jogando contra o Santos, eles vencem. O Everton foi mal hoje, porque o Coisa foi mal. Mas a torcida do Palmeiras se Não, mas não a acostumou- torcida, dono de canal, Ah. site, a mídia que a gente tá acontecendo. Sim. Eu fico, cara, vocês ganharam tudo de novo. Tá mas tão aí, mal assim? mas aí é que a gente tá falando da nossa realidade de cobertura com a realidade Pode deles. ser, pode Aí ser. eu- Mas é o que eu falo, o ser tóxico aqui de outra maneira. Pode ser. O Santos talvez faça com que a gente. Talvez a gente. A gente olhe uma partida mais ou menos do Everton e que a gente fale, foi ok. É. E eles falam, não, foi horrível. Muito porque a abaixo gente do tá que acostumado com a régua lá embaixo, entendeu? Sim. Pode ser isso. Tudo bem, Bruno Lima, algo mais que o senhor queira tocar de assunto aí? Não, cara, foi te agradecer pelo convite e pela conversa. A gente já tem uma amizade muito bacana, me senti super à vontade. Que bom. Nem imaginei que ia ser diferente. Mas agradecer pela oportunidade, para todo mundo que mandou minha pergunta, para todo mundo que acompanha o meu trabalho. E vamos acompanhar, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, semanas, meses, enfim. Hoje, inclusive, porque a gente tá botando isso no ar no verdade, sábado, tem um clássico. verdade. Tem razão. Mas, assim, não sei se o torcedor do Santos deve confiar muito nisso. Eu acho que o Santos não vai ser rebaixado, mas eu Deus também te não ouça. achava que ia ser em Alá te 2023. Buda, tio. Todo mundo te ouça. Mas eu acho que esse ano não vai ser rebaixado, e não pela competência do Santos, pela incompetência dos outros 4 times lá. Mas vai ser com emoção, viu? Vai ser com emoção. Tomara que o Bruno seja certo. Bruno Lima, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou, que mandou perguntas, que virou membro, que espalhou a palavra por aí. A gente agradece. Foi mais um Eu Vim de Entrevista. Espero que na semana que vem a gente volte.